Oi, gente! E nós estamos aqui para mais um episódio do Conexão Médica. Eu queria convidar vocês para ficarem aqui conosco hoje nesse bate-papo que vai ser muito bacana. Por quê? Porque a gente tem muita novidade. São dois convidados super especiais e eles vão estar falando de coisas que a gente quer muito na nossa vida. Então eu vou apresentar aqui para vocês quem está conosco hoje. O Dr. Daniel Faoro. Tudo bom, Daniel? Tudo bem, Cláudia? Tudo jóia. Tudo. O Dr. Daniel Faoro é cirurgião plástico, ele é especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e vai conversar um pouquinho com a gente porque ele tem uma clínica de cirurgia plástica aqui em Porto Alegre. E quem vem para conversar com a gente também é a doutora Cíntia Presser da Silva. Tudo bom, Cíntia? Tudo bom, Claudinha. Ai, tudo jóia. A Cíntia, ela é médica gastroenterologista, endoscopista, com certificação nacional em medicina da obesidade e um mestrado em hepatologia. Então, hoje o bate-papo aqui vai ser muito bacana. Vem com a gente. Vamos lá. Daniel, fala pra gente qual é a novidade. Bom, hoje em dia, além da gente oferecer os melhores tratamentos e técnicas para os nossos pacientes, a gente também quer que eles vão para a cirurgia clinicamente o mais compensados possíveis. Então, a gente está trabalhando com uma cirurgia plástica funcional, onde a gente identifica problemas para que eles sejam corrigidos antes do procedimento, para que ele tenha um melhor período de recuperação, sem falhar numa melhor cicatrização. Vai ter uma cicatrização muito melhor. Que bacana isso, sabe que eu nunca tinha ouvido falar em cirurgia plástica funcional. Isso realmente é uma coisa nova, né? Isso é uma coisa que chegou aqui no nosso país já faz mais ou menos um ano e vem ganhando força. Então, já se fala muito em tentar levar um paciente o mais estável possível com algumas coisas, mas hoje em dia é muito mais completo, a gente abrange de uma maneira muito geral. E uma das coisas muito importantes é o peso do paciente. Então, a gente sabe que pacientes com uma obesidade não têm indicação para uma cirurgia, mas um sobrepeso, às vezes eles podem ir desde que eles tenham feito um estudo prévio, eles estão bem clinicamente para o procedimento. Olha só. Cíntia, fala pra gente aí, porque a Cíntia também trouxe uma novidade, né, Daniel? Hoje é o dia das Sim. novidades. A Cíntia faz parte dos atendimento na clínica do Dr. Daniel Faoro e conta pra gente aí, porque tô super curiosa, já ouvi ali nos bastidores e quero entender sobre isso. Então, essa novidade é sobre o segmento dos balões intragástricos e é uma novidade que vai auxiliar, na realidade, a questão da cirurgia plástica funcional para ajudar que os pacientes percam peso para que possam, então, realizar a cirurgia. Então, qual é a novidade? Os balões intragástricos, né? Nós temos vários tipos, temos de 6 meses, balão de 1 ano, balão de 1 ano fixo o volume e que dá para aumentar ou diminuir, mas todos esses balões intragástricos antigos, digamos assim, eles tinham que ser colocados através da endoscopia e retirados através de endoscopia com anestesia geral. Qual é a novidade nesses balões? Eu mencionei antigos, mas não, são balões que estão aí no mercado, né? E são balões bons, muito bons. Mas a novidade é que surgiu um novo balão completamente diferente, realmente. Por quê? Porque não precisa fazer endoscopia para colocar, é o chamado balão deglutível. Não precisa fazer endoscopia para retirar o balão. Então, o paciente elimina o balão através do intestino, não precisa voltar para o hospital, fazer uma anestesia geral para tirar o balão. E, além disso, esse balão vem com um programa de acompanhamento. Então, o paciente baixa um app no celular, quando ele compra o balão, ele recebe uma balança de bioimpedância, recebe um relógio digital. Para quê? Para que o paciente mesmo vai ver sua evolução. Então, ele vai se pesar, a gente orienta, né, que pelo menos 2 vezes por semana, ou idealmente até que se pese diariamente. Agora tem pacientes que ficam mais ansiosos, né, quando se pesa diariamente. Enfim, vão escolher, né, a sua pesagem, mas no mínimo 1 vez por semana. E ele mesmo
vai ver a evolução dele no app. Tem curva de índice de massa corporal, curva de massa muscular, curva de peso, tudo ali. E a equipe segue o paciente. Então, eu entro no sistema, ou a nutricionista, né, o pessoal da equipe pode entrar no sistema e eu vou ver o paciente. Então, eu sigo ele semanalmente também. Para quê? A gente quer tentar estimular que o paciente mude realmente o seu estilo de vida. Então, por quê? Porque ele, cada vez que for na academia, ele vai botar no relógio que ele está indo na academia. E nós vamos ver aqui no programa se ele está indo na academia ou não, se está caminhando, se está fazendo alguma atividade física. O sono, que também influencia, né? Quanto pior o sono, maior o apetite. Então, esse balão, né, além de ser diferente na inserção dele e na retirada, porque ele é menos invasivo nesse sentido, não precisa anestesia, o paciente está acordado, é feito no setor de raio-x, ele traz esse programa de acompanhamento para a gente tentar estimular ele a mudar o seu estilo de vida. Por quê? Porque senão, depois volta a ganhar peso. Essa é a realidade, né? Os tratamentos da obesidade, essa é a grande dificuldade, né? Todos vão ajudar o paciente a perder peso mais rápido, mas para que o paciente não volte a ganhar peso, tem que ter um estímulo na mudança de estilo de vida e associar outros métodos, né, de emagrecimento. Então, a grande novidade... Sim, é um atendimento especializado e individualizado. Isso. Para que ganhe mais força o teu tratamento, né? É, exatamente, para que o paciente se sinta... A gente fica mais próximo do paciente. Sim. E ainda tem, né, que eu estava me esquecendo, a inteligência artificial, que também é uma coisa que está chegando na cirurgia plástica, né, Daniel? Também. Então, esse balão agora, mais recentemente, tem o que eles chamam de Coach Iris, ou Coach Iris, né, aqui no Brasil, que é uma inteligência artificial específica, né, isso, digamos, na obesidade. Então, tem muita coisa. O paciente pergunta, olha, eu quero uma sugestão de alimentação sem o queijo tal, que eu não gosto. A Coach Iris vai dar uma sugestão de dieta, né, ou de receita, melhor dizendo, sem o queijo Gouda, que o cara não gosta. Eu tô nauseado, eu coloquei o balão, eu tô me sentindo nauseado. A Coach Iris vai dizer, não, isso é normal, o senhor colocou o balão ontem, tudo tranquilo. E em algumas vezes também vai dizer, não, essa sua pergunta o senhor tem que entrar em contato com o seu médico, porque é algo, né, mais específico que ele tem que responder. Então, tem essa inteligência artificial junto no programa atualmente. E isso é uma tendência, né? Inclusive na plástica, como o Daniel estava mencionando aqui para nós antes, né? Sim. Mas é sensacional, porque assim, ó, eu como leiga, né? O que eu penso assim, ó, quando a gente faz dieta, o que a gente faz, né? A gente se prepara para quando tá chegando a hora da consulta. Então, assim, se tu não come, não, é verdade, vai dizer que não é isso, né? Não, agora, 2 dias antes, eu tenho que voltar a comer tudo certinho porque eu tenho consulta. Com esse programa, a pessoa, ela vai se motivar, porque está perdendo peso. Porque eu vejo isso, hoje tem muitos apps que nos ajudam, por exemplo, uma pessoa a se organizar. Então, o que eu vejo com muito bons olhos, né? A chegada de um programa que não é só fazer o tratamento, tomar uma medicação para emagrecer, fazer uma cirurgia para emagrecer. Mas eu vejo, assim, é todo um programa, realmente é uma coisa individualizada, personalizada. É aquela coisa que sai, porque às vezes o que dá certo para minha melhor amiga, e ela perdeu um monte de peso, por que não dá certo para mim? Porque eu sou diferente dela. Não, e principalmente é um tratamento que tem resultado. Tem. Sempre. Tem entre 10% a 15% e ele dá esse pontapé inicial para aquela pessoa que tem aquela dificuldade de emagrecer, conseguir emagrecer. Então, exatamente, ela vai ter resultado com esse tipo de tratamento. Não tem como não ter resultado. Não, é praticamente impossível. Alguma coisa sempre vai emagrecer. Claro, isso também é individual, né? Porque eu sempre digo, não é milagre. Nenhum tratamento é milagre. Tem que ter a participação do paciente também. Por exemplo,
um paciente que chega para mim e diz, olha, eu troco assim, ó, eu não almoço, eu não janto, por mim eu só como doce. Eu troco meu almoço e a minha janta por doce. O resultado já não vai ser tão bom. Por quê? Porque o balão ele ocupa espaço dentro do estômago. Então, a maior saciedade vai ser gerada se o paciente ingerir comida mesmo, né? Sim. Agora, se ele comer, sei lá, um pedaço de torta de manhã, vai comer 4 branquinhos de tarde, 2 pedacinhos de chocolate mais de noite, vai entrar, não vai distender o estômago, não vai gerar aquela sensação de saciedade tão intensa, né? E vai emagrecer, mas já não emagrece todo o potencial que seria possível. Então, tem que ter a participação do paciente. O paciente tem que, em todo o tratamento de obesidade, eu acho, né? Até numa É uma plástica, mudança né? de estilo Quer de vida, quer não é fazer só a umas- colocação de um balão. Isso. Tem que ter a participação dele junto para que se obtenha sempre o melhor resultado, né? E mesmo a cirurgia plástica, né? Se o cara não se cuidar, Sim, se não com fizer certeza. os protocolos, eu acho, né? Assim como na cirurgia plástica que nós temos um tratamento, existe uma manutenção na sequência. Claro. Ninguém fica bonito para sempre. Ninguém fica magro para sempre. Mesmo com balão. Ou mesmo Exatamente, com uma tem que cirurgia. mudar. Tu tem que fazer a manutenção desse tratamento. Aonde inclui também uma mudança de vida, né? Atividade física, uma alimentação adequada. Então é importante unir tudo. Só Sim. o balão não dá resultado. E como Mas é com que uma é esse mudança- balão, Cíntia? Como? Como é que é esse balão? Eu tô até curiosa pra saber, Tem um né? videozinho aqui, mais ou menos, vamos dar uma olhada no videozinho. Vamos olhar. Deixa eu até mostrar aqui, ó, também, né, ao vivo, e depois a gente já passa o vídeo aqui. Ótimo. Esse é o balão deglutível, ó. Olha só. Ele é até menorzinho, que esse aqui é... Sabe o que me lembra? Ele me lembra aquelas cápsulas de ômega 3. É isso sim. aí, é que nem engolir uma cápsula de ômega 3, mais ou menos isso. Só que esse catéter vai ficar para fora. Então, o paciente está acordado, sentado no setor de raio-x, vai tomar um copo com água, dá um golão, né, de Engole água. com água. E engole mesmo. Né? Se tiver dificuldade, que é difícil, gente, se passa um catéter aqui, um fio guia dentro desse catéter, que vai deixar ele mais rígido, e aí quando ele for engolir mais um golinho d'água, dou uma ajudadinha. Mas normalmente os pacientes engolem mesmo o balão, isso vai ficar para fora, o catéterzinho, através da qual nós vamos realizar o enchimento do balão. E aí ele fica assim. Olha só. São 550 ml de líquido que vão nesse balão. Então, é um franguinho dentro do estômago, né? Dá uma sensação de saciedade mesmo, né? Ajuda muito nesse sentido. Mas tem um videozinho aí, se a gente quiser dar uma... Quero ver um paciente aí. Essa paciente é uma... Como é que chama? Uma influencer? Influencer. Ah, legal. E a Lurion é a marca do balão. A Lurion é a marca do balão. É o único, né, no momento é a única empresa que tem no mercado. Nenhuma outra empresa tem e esse ela balão tá engolindo, deglutível. ó. Aí tá engolindo, tomando água, ela engoliu super tranquila. É. Ó, o catéter fica para fora, né? Quanto tempo leva para deglutir? Olha, o procedimento todo é em torno de 15 a 20 minutos. 15, 20 É minutos. muito rápido, né? E lá é o raio-x. Depois, então nós verificamos o balão primeiro vazio, se faz um raio-x para ver se ele está na posição adequada, e depois a gente enche o balão e se faz um segundo. Ó, agora ela vai fazer o raio-x. O raio-x é pra quê, Cíntia? Primeiro o raio-x para ver o balão vazio se ele está dentro do estômago, na posição adequada, né? Não pode descer muito, não pode ficar muito acima. E depois o segundo, ó, esse é o raio-x já com o balão cheio. Ali em cima a gente vê uma bolha de ar, que é uma bolinha do balão mesmo, dentro do balão. Então se faz depois o segundo raio-x para ver o balão cheio, e aí é que nós vamos tracionar o catéter. No momento que eu traciono o catéter, fecha essa válvula do balão e tá pronto o procedimento. O cara tá acordado, sem anestesia, vai para casa dirigindo,
Ah, sensacional, né? Imagina, até para uma endoscopia a gente precisa de alguém nos acompanhando, então, né? É menos invasivo, é um diferencial nesse sentido. E também uma diferença, esse balão ele fica 4 meses, tá? Os outros balões são 6 meses, tem balão de 1 ano. Mas o que se viu, tá? Eu já coloquei muito balão de 1 ano, já coloco balão também de 6 meses, bastante. Mas muitos pacientes perguntam por que 4 meses? Né? Ah, não, mas eu quero de 1 ano porque eu vou perder mais peso. Não existe praticamente diferença em termos de perda de peso nesses balões que permanecem mais tempo. Por quê? Porque o estômago se acostuma com o balão. E isso acontece nos primeiros meses que a gente tem um bom resultado em termos de saciedade. Sim. Depois, o estômago vai se acostumando com o balão e se o paciente... Ele vai dando um jeitinho e tu vai comendo. Se o paciente for aumentando a ingesta, né, o estômago vai aceitando. E não é isso que se quer, né? Claro. Se quer que o paciente mude realmente a forma de se alimentar. Então, eles fizeram um balão com menos tempo, na minha opinião, também porque diminui a chance de complicações. Quanto mais tempo o balão ficar dentro do estômago, maior a chance de complicações do balão, que daí, né, úlcera, contaminação do líquido, hiperinsuflação espontânea, são coisas mais raras, né, mas que quanto mais tempo o balão ficar, mais chance de complicar. Claro. É um corpo estranho que está dentro do estômago. E eu acho que é um tempo bacana, né? 4 meses para tu ter uma reeducação alimentar, para tu te acostumar com uma atividade física que até então talvez tu não fizesse. Eu acho que tem uma série de benefícios, né? E o que ajuda é, como tu disseste antes, Daniel, é rápido. Tu tem uma perda de peso rápida. E isso anima o paciente. Anima o paciente a, de repente, ir para uma academia ou iniciar uma atividade física, né? Se quiser fazer ele se sente motivado a fazer outras coisas. Ou fazer a sonhada cirurgia plástica, né, Daniel? Com certeza. Porque a cirurgia plástica, ela é um sonho de homens, de mulheres. A gente vê os resultados. E, às vezes, a pessoa ainda não está pronta, não está preparada. E aí, quando, por exemplo, se eu vou me preparar para fazer uma cirurgia bariátrica, quanto tempo eu vou ter que esperar depois que eu fiz a cirurgia para fazer uma cirurgia plástica? E com o balão é uma coisa muito rápida, né? E a cirurgia bariátrica ainda deixa o paciente muito mais debilitado por muito mais tempo. E às vezes ele demora para fazer outros procedimentos cirúrgicos. Ou a cada procedimento que ele faça, tem que ter muito cuidado com ele, porque ele é um paciente mais frágil. Claro. E tem mais riscos também de complicações em qualquer outro tipo de procedimento. É um pouco mais agressivo uma cirurgia bariátrica do que a colocação de um balão, né? Sim. E, inclusive, tu me falou que a qualquer momento, se o paciente não está com algum desconforto, alguma coisa, o balão pode ser retirado também, né? Pode ser retirado. Isso aí, ele vai abrir sozinho em torno de 4 meses, em torno de 16 semanas. Mas se o paciente daqui a pouco tem uma intolerância, que é uma complicação do balão, que acontece em torno aí de 1 a 3% com o balão deglutível, com os outros balões é até mais alto a chance de intolerância, vai até em torno de 7%. Mas, por exemplo, o paciente quer tirar o balão, está se sentindo mal, está se sentindo muito nauseado, né? Não consegue se alimentar do jeito que quer. Isso às vezes acontece, né? Porque o paciente quer comer, tem vontade, né, de comer a mais, digamos. Mas, enfim, pode tirar o balão quando quiser, só que aí vai ser retirado por endoscopia, porque ele só vai abrir 4 meses depois. Aí a gente vai ter que fazer pela retirada tradicional, né? Como com os outros balões. Vamos fazer uma endoscopia com anestesia geral e retiramos o balão. E hoje, Cíntia, como é que funciona? Se eu quero colocar o balão, eu vou vou agendar, vou ir numa consulta contigo lá na clínica do Daniel, e aí... Qual é o processo, assim? Quanto tempo da primeira consulta até a gente marcar para eu colocar o balão? Olha, é muito rápido na realidade, né? É questão daí mais do paciente se organizar. Eu diria que em 3 semanas no máximo ele pode colocar o balão, porque vai consultar, vai ter o retorno, né, para nós vermos exames e aí só agendar a colocação. Então, 2 semanas
Na realidade, o tempo mais curto, eu diria, para programar a colocação do balão. Então, nós temos na clínica, né, também um nutrólogo, que é o Dr. Odilon, né? Uhum. Pode falar até melhor do que eu, Daniel, sobre o Dr. Odilon, né? De mais tempo, né? Tá quantos anos na clínica, o Odilon? O doutor Odilon, acredito que há mais de 5 anos. Nossa, muito É. legal. E ele é nutrólogo. E ele faz o Então- acompanhamento da parte nutricional. Isso. Ele tem programa de emagrecimento. Ele já vem ele já era dono de uma clínica de emagrecimento muito grande, ele e o pai, em Canoas, se não me engano. Aí o pai acabou se aposentando e ele quis reduzir o tamanho do espaço dele. Aí ele se dividiu entre a minha clínica e uma outra clínica em Canoas. Ah, que legal, olha só. Então, e isso é muito importante, porque tem que ter um segmento nutricional, né? Ou com um nutrólogo, ou com um nutricionista para colocar o balão. Né? Eu não coloco o balão sem ter um acompanhamento com uma nutricionista ou com um nutrólogo. Sim. Porque tem que ter essa mudança na alimentação, essa orientação, né, específica, especializada, para que o paciente comece a aprender a comer de uma forma diferente. Porque às vezes é só pelo mais fácil, né? E a gente não tem ideias. A realidade é essa. Tu entra, tu te acostuma a comer sempre a mesma coisa e não sai Tu daquele acha que caminho. come certo, mas não, né? Isso Tem mesmo. erro alimentar. Não, e às vezes a gente pensa que o que é prático é o, sei lá, o fast food, né? É. Então, e quando eu acho bem bacana isso que vocês estão falando do nutricionista, porque assim, ó, hoje mesmo a gente já vê, assim, no próprio Instagram, muitas pessoas ligadas à nutrição trazendo ideias práticas de comidas saudáveis. Porque Sim. até então a gente não tinha isso. E todo mundo tá correndo, dia a dia é corrido mesmo, né? Então eu vou pelo que é mais fácil e não pelo que é mais saudável. Acho que esse mundo aí tá mudando, né? E mesmo Ah, no com Instagram certeza. a gente vê hoje em dia, eu mesmo assim, tem receitas que eu sugiro no Insta, né? Meu Deus, é muita coisa que tem no Instagram Sim. de receita fácil. É isso aí, receita saudável, mas fácil, né? Bota o negócio na airfryer ali, abre os ovos, tal. Então, tem que entrar num outro conhecimento, né? Em vez de olhar só receita gordureba, que nem eu digo. Não, Abre tu tem, um site. tu tem que mudar o mindset, né? Isso Então tu aí. tem que querer mudar. Então tu vai buscar por isso. Então tu vai ter vontade de comer melhor e tu vai querer comer um pouco mais saboroso dentro do que tu pode comer. Então Porque tu comer procura é e bom, encontra, né? e encontra. Sim. E hoje em dia, para emagrecer, não passa fome. Não precisa, a gente sabe disso, né? Verdade. Não passa fome e não precisa alimentos sem sabor, né? Não, Isso. tudo mudou. Tu adequa a tua alimentação pelo jeito que tu gosta de comer. E consegue. E esses especialistas vão Sim, orientar, sim. né? É isso aí. Sim. E a Não, parte é importante, psicológica, como é que vocês veem isso? De ter é importante ter algum acompanhamento psicológico? Como é que é isso? Acompanhamento psicológico é bom para todo mundo da equipe, Sem né? dúvida. Ai, é verdade, né? Sou fã, é isso É. aí. Principalmente pacientes que querem perder peso, né? É um reforço, Sim. o ideal é ter um acompanhamento psicológico. Não existe pro balão, digamos, não existe a obrigação de um acompanhamento com psicólogo, diferente da bariátrica, né? Que tem que ter Sim. todo um acompanhamento psicológico, psiquiatra, enfim, para o balão não existe essa obrigação, mas é sempre sugerido, porque é isso aí, né? A fome tá aqui, né, na cabeça, muitas vezes por traumas, enfim, tem uma série de coisas que geram esse apetite aumentado. E tem que trabalhar isso, senão vai ser muito mais difícil, né? A perda de peso. Se o problema está muito ligado a alguma coisa psicológica, é importante, né? É. Senão não tem cura também. Sim. E uma das coisas que antes nós estávamos conversando, que eu achei bem interessante, é a questão do paciente estar inflamado, né? Por Sim. possibilidade de maiores complicações na realidade da cirurgia, né? Pantal com obesidade. Isso. Né? Hoje em dia a gente sabe que obesidade é uma doença. Então, um paciente que está com um índice de massa corpórea muito alta,
muito alto, ele não pode ser operado, porque ele está doente. E a gente sabe que o excesso de gordura corporal, ele aumenta os processos inflamatórios como um todo. E isso pode gerar fenômenos tromboembólicos, cardiovasculares, potencializar alguma doença cardíaca ou renal também. Então, se tu ainda vai operar e submeter ele a um estresse cirúrgico, tu tá atrapalhando mais esse paciente, não tá ajudando ele. Então, todo paciente que está com obesidade, ele realmente não tem indicação cirúrgica. Agora, quando aquele paciente vem com sobrepeso, com uma vontade de fazer uma cirurgia, a gente já consegue fazer com que ele perca parte do peso, né, para ser operado. E aí todo esse problema inflamatório reduz drasticamente. Fazendo os exames, acompanhando e vendo que está tudo bem, ele vai para uma cirurgia muito compensado, com riscos praticamente inexistentes de problema de cicatrização, até de uma recuperação mais difícil, mais dolorosa, sabe? Então é tudo de bom. Quanto melhor vai para a cirurgia, melhor para o pós-operatório. Melhora o resultado. Melhora o resultado, Claro, né? inclusive, dele, né? Porque ele vai mais consciente que ele está bem e ele quer continuar E bem. ele quer, eu acho Porque que ele é muito teve toda uma motivante, mudança né? de vida, toda uma conscientização do que ele tem que evitar de comer, a atividade física que ele tem que fazer. Tudo é programado para que ele tenha a melhor recuperação. E aí entrou a doutora Cíntia no Espaço Faoro. Por quê? Porque esse paciente que está fora do peso, muitas vezes ele fica naquela lacuna, mas eu não vou consultar porque o doutor vai dizer para eu emagrecer. Então, se ele quer emagrecer, a gente já tem alternativas hoje, né? Que são alternativas mais práticas, que podem ajudar, dar esse gatilho, esse pontapé inicial, Que é o que precisa que é o que muitas vezes, né? precisa muitas vezes. Ele vai sendo, nesse meio tempo, analisado para a gente ver como é que ele está clinicamente, e quando chega o momento da cirurgia, vai estar muito melhor. Então, consegue-se operar, pensar numa cirurgia, mesmo em quem esteja fora do seu peso, né? Exatamente. É possível. Olha, vocês resumem aí, me ensinaram o que que é a plástica funcional. Olha só, né? Esse cuidado com o paciente. Isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa, eu quero fazer uma cirurgia plástica, e aí ela vai em vários cirurgiões, ou vão fazer, ela não vai ficar bem, ou não vão fazer e ela vai desmotivar. E imagina, tu vai lá, quer fazer uma cirurgia, mas precisa perder um pouco de peso, trata com a Cíntia e depois opera com Isso aí. o E Daniel. às vezes essa desmotivação, né, faz comer mais ainda. Isso aí, frustração, digamos assim. É né? verdade. Vai comer mais ainda. Bom, não posso fazer minha plástica, então agora eu vou. Não, e tem muito paciente que eu recebo também, que vem muito fragilizado porque procurou outros cirurgiões que disseram, não, assim do jeito que tu tá, não dá para operar. Vai ficar assim. Por quê? Porque a pessoa está com sobrepeso, né? Então não dá nem chance da pessoa querer emagrecer. Ele já acabou com o destino dela. Sim. Daquele jeito não dá para operar. Aí ela fica perdida, mas assim, se tu estimular, criar uma confiança, dizer que é possível, vamos emagrecer, porque depois a gente faz um trabalho melhor, a gente consegue te dar muito mais resultado, ela vai querer. E eu tenho várias que estão felizes por isso, tu entende? Porque tu conseguiu atender uma expectativa dela que os outros diziam que não tinha como. Sim, e é o É que a só Cíntia ajudar falou. a Às vezes a pessoa pessoa. volta e aí, já que eu não tenho solução mesmo, a pessoa acaba de se afundar, né? Isso, então, eu acho que tem solução, só que tem que individualizar cada caso, mas a alternativa é sempre emagrecer. Desde o balão até tratamentos terapêuticos, né? Sim. Medicamentoso também, é possível. É um a conjunto, obesidade né? É uma doença crônica e precisa de tratamento crônico. Crônico, É isso aí. Então, saiu o balão, está com dificuldade de manter o peso, tem pacientes que mantêm, tem pacientes que têm dificuldade de manter o peso, como em qualquer tratamento para obesidade. A bariátrica, 40% dos pacientes têm o reganho de peso, que nós chamamos, ou seja, voltam a ganhar peso e muito peso. Então, todas as técnicas, todos os tratamentos para a obesidade têm a chance de reganho de peso.
Mas aí o que se faz? Se introduz outros tratamentos, mas o paciente precisa voltar, ele tem que ter essa consciência que, assim como uma doença cardíaca, né? O paciente vai dar uma olhadinha, vai fazer de 6 em 6 meses uma avaliação, o paciente obeso tem que ter esse retorno. Porque aí a gente pode oferecer outro tratamento, medicações se forem necessárias para ajudar na manutenção da perda de peso, porque é isso, é uma doença e é uma doença crônica. Então tem que ser, né? E Cíntia, agora eu pensei numa coisa aqui, e o paciente pode recolocar o balão? Pode recolocar o balão. Em quanto tempo depois? Ele pode ficar recolocando um atrás do outro? Pode, mas o ideal é que se dê um intervalo de no mínimo 2 meses. 2 entre meses. um balão e outro, no mínimo 2 meses. Por quê? Porque normalmente a segunda colocação do balão a reação é um pouco mais forte. Porque é normal, o balão nos primeiros dias depois da colocação do balão, o paciente sente náusea, sente vômito, pode ter dor. Por quê? Porque o estômago vai ficar se contraindo, querendo expulsar o balão. Não consegue expulsar o balão. Mas essa contração, né, gástrica gera náusea, dor e vômito. Só que isso é assim, terceiro dia acabou. Não tem mais. Então, a segunda colocação do balão, se a gente põe muito próximo, o paciente pode ter um sintoma maior. E também, às vezes o paciente pergunta, não dá para tirar e já colocar outro na mesma hora? Aí já não tem tanto resultado, porque daí o estômago nem não se Não, toca é como tu disse, que ele já se acostumou com aquele balão, né? Ele já está acostumado e se botar outro na mesma hora é como se não tivesse mais nada. Sim. Então tem que dar um intervalo para voltar a ter essa, digamos assim, sensação de saciedade maior. Ou seja, tu pode dar um tratamento de até 1 ano, mesmo com esse balão a cada 4 meses, é isso? Sim, exatamente. Isso aí, dá para fazer o balão seriado, que nós chamamos, né? Que vai colocar 2 balões em 1 ano, por exemplo. E aí a perda de peso é maior. Vai a quase que 19% de perda de peso com o balão seriado. Então, são opções, eu sempre digo, né? Em termos de linha de tratamento, assim, da obesidade. O que menos, né? Vai, primeiro, dieta. Depois, em termos de evolução de perda de peso, o balão intragástrico. Depois ainda tem a gastroplastia endoscópica, que é uma técnica muito interessante também, que a gente reduz o tamanho do estômago por endoscopia, mas ainda é uma técnica que não tem aprovação pelo Conselho Federal de Medicina, tem uma aprovação isolada pelo Conselho de São Paulo. Mas o pessoal faz muito lá e é mais uma opção de tratamento. Sim. E depois vem a bariátrica. Em termos de perda de peso, então seria essa linha. E isso é muito importante porque, assim, por que nós vamos ter tratamento só para o obeso mórbido? A pessoa tem que esperar chegar lá naquela obesidade realmente muito grande para ter opção de tratamento. Não, a gente tem que tentar tratamentos para evitar chegar, né, nesse nível tão Na obesidade mórbida. É a última mórbida, coisa né? que tem para fazer, não tem mais jeito daí. Sim, né? não tem mais E eu não jeito. botei nem medicamento, eu acho, nessa minha linha aí de pensamento, não, eu esquecia. Nutri e depois a medicação e o balão. A medicação ainda vem antes do balão, em termos de nível de emagrecimento. Sim. Agora, com esses medicamentos novos, se consegue uma perda de peso também em torno, por exemplo, o Ozempic. Tu consegue uma perda de peso em torno de 10 a 15% do peso corporal, mas em 1 ano e meio. Aí o paciente vai ter que usar 1 ano e meio a medicação para chegar nessa perda de peso. Então, ele pode fazer o inverso, né, coloca o balão e aí depois tu usa pode o remédio seguir. para ajudar ele a manter a sua perda de peso. Eu acho que é um approach, digamos, mais legal para o paciente. Depende do perfil de paciente também, né? Sim, também. Ô, Cíntia, e tu tem um gráfico, alguma coisa assim da perda de peso pra gente olhar? Assim, é Tem. legal a gente visualizar, né? Alguém que emagreceu. É como aparece no programa, né? Então, isso é um paciente de novembro do ano passado, né? Como nós vemos da equipe e também como paciente no app dele, no celular, né? Ele enxerga, também vê. Ele tem as Isso curvas. é muito motivador, né? Tem as curvas. E eu acho interessante nesse sentido, porque, assim, por exemplo, no final de semana, vai comer mais.
né? Ai, comeu, fui numa festinha, comeu doce, comeu salgadinho, sei lá. Ele já vai ver, o próprio paciente vê assim, nossa, só no final de semana eu já ganhei não sei quanto, né? Então, para tentar já ir se doutrinando, né? Isso é aprendizado, porque tu começa a visualizar, né? Eu Isso acho que tu aí. vai aprendendo. E aqui também, tudo isso a gente enxerga no programa, né? Esse é um paciente que colocou esse ano, teve um resultado muito bom também. Ele perdeu 7 quilos em uma semana. Olha Uma só. semana. Tá? Então, tudo isso aparece, né? Entra no programa e aparece tudo isso, a data de colocação, o tempo que o paciente já está com o balão, fora as questões do relógio, que mostra se fez atividade física, se está dormindo bem. Então, é muito diferente realmente, assim, comparado com os balões anteriores, é algo diferente. Avanço mesmo. É. Que bacana. E aí, depois que o paciente, então, colocou o balão, emagreceu, e aí tá super motivado, vai fazer cirurgia plástica com o Daniel. E aí, vamos conversar um pouquinho, então. É tanta tecnologia chegando para emagrecer, tem tecnologia também na cirurgia plástica, Daniel? Hoje em dia não se faz mais cirurgia plástica sem tecnologias, né? Então, para um refinamento, tanto de uma estética facial quanto corporal, as tecnologias vieram, então, para dar esse refinamento final. Porque antigamente, tipo um paciente como esse, numa perda, né, ponderal grande, ele começa a ter uma flacidez de pele cada vez mais acentuada. Então, as cirurgias eram mais agressivas, tinham-se que cortar mais pele, então ficavam com mais cicatrizes. Hoje em dia, não. A gente tem tecnologias de retração de pele, faz a pele colar. Então, diminuiu o trauma para esse tipo de paciente. Às vezes, com um procedimento de lipoaspiração associado a uma tecnologia, ele tem um resultado muito legal mesmo. Então, as tecnologias vieram para melhorarem resultados e também diminuir uma agressividade de procedimento. Que bacana. E quais são, bem interessante, né? E quais são essas tecnologias, assim? Vamos falar um pouco sobre elas aí, que a gente já se interessou, né? Bom, a gente sabe, né, que a flacidez de pele, ela vem com a nossa perda de colágeno. Então, naturalmente, a gente começa a perder depois dos 30 anos e vai aumentando essa perda ao longo da tua vida. Então, se tu não repor colágeno, se não fizer nada para voltar esse colágeno, tu vai começar a ter uma negativação da tua poupança de colágeno. Então, a dica que fica, desde os 30 já começa a repor o colágeno que tu está perdendo. Então, tem muitos procedimentos estéticos como laser, microagulhamentos, bioestimuladores de colágeno, que já são feitos para estar sempre repondo o colágeno que tu está perdendo, evitando flacidez progressiva. Então, não, é uma prevenção. É uma prevenção. Então, hoje em dia, vamos dizer assim, a idade dos pacientes que buscam o consultório de cirurgia plástica diminuiu. Aos 20 e poucos anos, eles já estão preocupados, né? Porque eles entenderam que a prevenção é muito melhor do que um tratamento. Então, se tu vai aos 50 anos, tu te preveniu desde os 20, aos 50, tu vai fazer um ajuste em cirurgia. Tu não vai ter que fazer uma cirurgia muito grande, com muito trauma, tu entende? Se tu começar a repor colágeno desde agora, tu vai retardar o teu processo de envelhecimento. Então, as tecnologias que tem são o microagulhamento com radiofrequência, que é o Morpheus, tem o Morpheus facial e o corporal. Dá para ver no vídeo, então, a maneira como ele funciona. Então, são de 24 a 40 microagulhas que penetram na pele em profundidades diferentes, ou seja, tu quer penetrar onde tem mais gordurinha, tu vai mais profundamente, onde é mais magrinha, vai menos profundo. E com isso a gente gera uma energia muito grande e é essa energia que produz colágeno. Então o Morpheus é a descoberta da juventude eterna. Tu fazer Morpheus 2 a 3 vezes por ano é incrível. Sério? Não envelhece mais. Diminui até ruga, porque a expectativa de vida aumentou, né? Aumentou, exatamente.
E as pessoas estão muito mais vaidosas e muito mais exigentes. Por quê? Porque todo mundo envelheceu melhor. Então, hoje em dia as mulheres de 50 e 60 têm as filhas de 20 e 30, elas veem que a mãe não tem mais cara de vozinha. A mãe é bonitona, a mãe faz atividade física, a mãe tá bem, entendeu? Então elas já buscam e elas já entendem que fazer a profilaxia é tudo de bom. Então o Morpheus entra nessa questão mais profilática, de ir fazendo para repondo o colágeno, né? Quando já chegou a flacidez, a gente tem outras tecnologias, que é o Body Tight, que é uma radiofrequência também bipolar, que na tela a gente pode ver como é que ele funciona, né? Então é um procedimento mais invasivo, né? O Morpheus é um procedimento de consultório, algumas vezes. O Body Tight, ele é sempre hospitalar. Então, mesma questão, a gente gera energia, essa energia aquece a derme profundo para produzir colágeno. E o Body Tight, ele tem uma indicação mais precisa para peles mais finas, porque ele é mais delicado na aplicação. Quando a gente tem uma flacidez maior, mais acentuada, aí a gente tem a outra tecnologia que é o argoplasma. O que é o argoplasma? O argoplasma é o uso do gás argônio gerando energia. Então essa energia gerada faz com que a pele ela simplesmente grude. Esses pilarzinhos aí, ó, então são pilarzinhos que estão unindo a pele ao tecido conectivo profundo ali. Então, quando a energia passa nesse pilar, ele puxa e gruda a pele. Então, para uma flacidez maior, o argoplasma é excelente. Já tem cirurgiões que já estão deixando de fazer abdominoplastias e usando muito mais a tecnologia quando tem indicação para evitar o corte. Sim, menos Então, invasivo, imagina. E isso agora está ganhando cada vez mais força. Se tu faz, então, uma profilaxia, provavelmente as cirurgias plásticas que a gente está muito acostumado a fazer, talvez elas fiquem sempre por uma exceção, para aquela pessoa que não se cuidou tanto. E agora, então, vem a tecnologia para evitar uma cirurgia maior, né? Ou então agregar mais resultado nas cirurgias que já existem também, né? Claro, porque pode vai usar por também a cânula? tecnologia junto com a cirurgia. Sim, tu associa. O Body Tight, ele então, é uma cânula, né? Em que tu introduz um subcutâneo profundo e tem um eletrodo que segue na pele. Então, é uma radiofrequência bipolar, essas energias, elas se unem. O argoplasma é tipo uma cânula mais profunda, um pouquinho maior, que o tratamento também é mais profundo do que o Body Tight. Mas todos os procedimentos são a nível hospitalar. Ah, são procedimentos São hospitalares. procedimentos hospitalares, porque requer que o paciente esteja bem confortável, né? Porque é um procedimento, muitas vezes, que aumentam o tempo cirúrgico, porque normalmente estão associados ou a uma lipoaspiração, ou uma mama de aumento, ou uma mama modeladora. Então, a tecnologia agrega um pouco mais de tempo cirúrgico. Sim. Então, tem que estar muito E até bem mais confortável. seguro, eu acho, né? O paciente tá... Com certeza. Não, os procedimentos em cirurgia plástica nunca devem ser feitos em consultório médico, né? Então, assim, a gente sempre busca um hospital de referência que nos dê todo o conforto e segurança possível para um paciente, né? Então, uma cirurgia plástica, a gente segue várias rotinas para fazer uma profilaxia de alguma complicação. A gente já pensa nelas antes que elas venham a acontecer. Então, tu tem um ambiente adequado, onde tu tem uma manta térmica para manter o aquecimento dele durante todo o tempo cirúrgico, o uso daquela bota que evita as tromboses, o controle da temperatura da sala, né? Então é extremamente importante para que a cirurgia transcorra da maneira mais adequada e segura possível. E quais os hospitais que tu opera, Daniel? Olha, eu basicamente opero em quase todos os hospitais de Porto Alegre, mas eu me fixei mais atualmente no Med Center, o Mãe de Deus Center. Sim. E a colocação do balão
tem que ser num hospital que tenha raio-x? Como é que funciona com o balão? Tem que ser num setor de raio-x, né? Não necessariamente precisa ser feito no hospital. Eu atualmente faço em São Leopoldo, no pronto atendimento da Unimed, em São Leopoldo, aqui em Porto Alegre, no Blank. Mas não é um procedimento, o balão deglutivo é um procedimento que pode ser feito a nível de consultório. Tem muita gente que faz em São Paulo e no Rio de Janeiro com o raio-x portátil. Então, pode ser feito na clínica, né, conseguindo um raio-x portátil. Inclusive, nós até pensamos sobre isso. Olha que legal. No raio-x portátil. É verdade. Aqui no Sul é que o negócio tá meio difícil de conseguir. Mas tem espaço na clínica ali, tem todo o espaço necessário, Claro. né? Poderia ser feito perfeitamente. Só realmente é mais difícil da questão de trazer o raio-x portátil, aluguel, essas coisas que a gente tá... né? Como tudo, né? Isso mesmo. Mas, assim, é muito bacana ouvir vocês falando sobre tanta coisa que chega, né? E a ideia é justamente isso, assim, levar para as pessoas que estão nos ouvindo quanta coisa está chegando muito rápido, né? Vocês falaram aí de inteligência artificial, né? Eu que trabalho com marketing, a inteligência artificial está chegando para a gente. E aí na área da saúde, na medicina, e olha que bacana, com a Coach Aires. E daqui a pouco vai ter a Coach, não sei qual o nome lá na plástica, né? Mas eu acho que quem ganha com isso? Os pacientes ganham com isso, né? As pessoas hoje estão procurando ficar bem Nós buscamos sempre as melhores técnicas com os melhores tratamentos para oferecer o melhor para o paciente. Né? A gente quer que eles tenham sempre o melhor tratamento e o melhor resultado, sempre. Esse é o objetivo final certo. E então a gente está agregando exatamente isso, por quê? Porque a manutenção de um peso constante é uma luta de 9 em cada 10 pacientes. Não dá para dizer 10 em cada 10. Ninguém está feliz com o seu peso. Ninguém. E muitas vezes, então, tu agregar um tratamento que não é tão agressivo, que é mais a nível ambulatorial, que se tu resolver retirar o balão, há uma possibilidade... Eu acho que une, né? As duas especialidades, certeza, né? E tu pode ou trazer esse paciente num peso ideal para a cirurgia, ou se ele opera e perde essa questão da manutenção, pode voltar a emagrecer. Pode voltar a emagrecer. E voltar a ser saudável de novo e continuar bonito. Pode ser uma opção para depois. Isso, também, pode ser. É uma... Porque eu ouço isso muito. É muito comum. Tu fazer uma cirurgia, tem aquele estímulo, tem uma coisa da vaidade que chega e tu acaba emagrecendo muito. Só que depois tu te acostuma com o que tu vê. Tu te acostuma bonito, te acostuma modelado, te acostuma magro, e aí tu esquece como tu era. E aí começa, às vezes, o problema do peso. Voltar. Gente, esse episódio do Conexão Médica tá sensacional, olha, imperdível, vocês têm que ver. Agora, pra gente finalizar, eu quero saber assim, aonde é que fica a clínica do Faoro, quais os locais que a Cíntia atende, como é que a gente encontra vocês? Nas mídias, né? Nas mídias, Nas mídias, Instagram, @dr.danielfaoro. Ali tem toda a localização de consultório, tem de marcação de consultas. É só nos procurar pelas mídias. Ótimo. E o teu Instagram, Cíntia? @doutora Cíntia Presser da Silva. Atendo em São Leopoldo, a Presser Gastroenterologia. E agora no Espaço Faoro, aqui em Porto Alegre. Muito legal. Gente, assim, eu fiquei encantada com tudo que eu ouvi aqui. Eu acho que realmente, assim, vocês estão revolucionando aí essas áreas da medicina aí de emagrecimento e ajudando as pessoas que hoje sofrem, sim, com obesidade. E que não são poucas, né?
Sem dúvida. Muito obrigada. Eu agradeço Eu que agradeço. muito aqui a presença do Daniel, a presença da Cíntia. Quero agradecer também o ateliê da Nair Miller, que contribuiu aí com esse arranjo lindo para prestigiar aí o nosso Conexão Médica dessa data de hoje, aí, que eu fico muito feliz em recebê-los aqui. Beijo grande e até o próximo episódio.